Olá, boa noite, tudo bem? Graças a Deus, mais um dia nós vamos ouvir aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Que Deus possa te abençoar, trazer direção que Ele tem para as nossas vidas no dia de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu peço a Ti, Pai, a cada um que está neste momento, Deus, ouvindo essa palavra, Jesus, aonde essa palavra chegar, Pai, que ela possa ser confirmada pelo Seu Espírito Santo, Deus, que ela possa trazer direção para cada um em nome de Jesus. O que eu quero trazer para as nossas vidas no dia de hoje é o que Deus pensa sobre você, o que Deus tem para você, o que Jesus quer te ensinar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia para você conferir aí na sua casa, em João capítulo 8, versículo 12, que diz o seguinte: E falou-lhe Jesus, pois outra palavra, dizendo, Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Disseram-lhe, pois, os fariseus, Tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. E respondeu Jesus e disse-lhe, Ainda que testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. Irmãs, eu quero trazer uma direção para as nossas vidas que diz o seguinte: Jesus, Ele está falando que Ele é a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Você já se deparou com tantos projetos, com tantas situações que muitas vezes no escuro você não consegue fazer? Que você precisa, nós precisamos trazer Jesus para os nossos planos, para os nossos projetos. Muitas vezes você vai fazer alguma coisa e não consegue ter um êxito. Por quê? Porque está tudo escuro. Como é que está escuro? Nós precisamos da direção de Deus, da direção de Jesus para as nossas vidas. E nós precisamos entender que Ele é a luz. E quem segue a luz vai encontrar solução. Nós precisamos seguir Jesus no nosso casamento, na nossa casa, na nossa família, na nossa vida ministerial, na nossa vida profissional, na nossa vida conjugal, sentimental. Cada área da nossa vida, nós precisamos convidar Jesus. Nós precisamos seguir o que Jesus tem para a nossa vida. E às vezes você fica pensando, o que Jesus pensa de mim? Irmãos, você precisa olhar para você mesmo à luz de Jesus. Aquilo que Jesus pensa de você. Olha que interessante. Em Lucas capítulo 5, versículo 27, diz o seguinte: E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi. E assentando na recebedoria disse, Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou e o seguiu. Fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo, Por que comeis e bebeis com os pecadores? E Jesus respondendo disse-lhe, Não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar o justo, mas sim os pecadores ao arrependimento. Irmãos, Jesus, olha que interessante. Jesus, ele convidou Levi, que se chama Mateus, para seguir ele, para seguir na caminhada. E aí, os escribas, os fariseus, eles começaram a murmurar, falaram assim, você está comendo com pecador, ele pega o dinheiro a mais do povo, ele tá ali recebendo os impostos, ele pega parte para ele. Irmão, entenda o seguinte, olhe para você como Jesus olhe para você. Não permita ouvir a voz do inimigo. Olha que interessante. Nós precisamos levar em conta na nossa vida, não o que nós mesmos vemos. Se Levi olhasse para a vida dele e falasse assim,
eu roubo o dinheiro do povo mesmo, eu pego uma parte maior dos impostos, pego para mim. Irmãos, entenda o seguinte, Jesus olha para você de maneira diferente. Olhe para você conforme Jesus olha para você. E como você vai saber? Através da palavra de Deus. Às vezes eu fico pensando, imaginando, como que eu vou olhar para mim? Eu vou olhar para mim como Jesus me ama. Jesus pagou um alto preço para mim e para você. Olha como Jesus olha para você. 1 Samuel 16, versículo 6 diz o seguinte: e sucedeu que entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor um ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos seus olhos, porém o Senhor olha para o coração. Irmão, entenda o seguinte: Jesus, Ele está olhando para você, para dentro do teu coração, para aquilo que você tem. Ah, mas irmão, eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Tudo que eu e você, nós fazemos, nós vamos colher as consequências, sejam elas boas ou ruins, mas nós vamos colher. Mas nós precisamos olhar para a nossa vida na ótica de Jesus, da maneira que Jesus te olha. Por quê? Porque Ele não vê a estatura, Ele não vê o que está exterior, mas Ele vê o que está interior. Então entenda o seguinte: o homem não vê como Deus vê, porque Deus vê o que está no coração, mas o homem só vê o que está diante dos seus olhos. Se eu olharmos para nós mesmos com aquilo que nós estamos vendo diante dos nossos olhos, nós vamos achar que nós não temos direito. Realmente, irmão, nós não temos o direito, mas Jesus conquistou na cruz do Calvário o direito para nossas vidas. Eu e você, nós precisamos buscar o reino. Olha que situação, olha que história. Você acabou de ver a história de Levi, um cobrador de impostos. Olha que outra história. João, capítulo 5, versículo 1 até o 9. A história de Levi, só confirmando aqui, a história de Levi está em Lucas capítulo 5, versículo 27, tá bom? E no versículo 5, no capítulo 5, no versículo 1 de João, diz o seguinte: depois disso havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nesse jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto o anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento das águas, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava ali havia muito tempo, disse: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse: levanta, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Irmão, sabe, nessa segunda história, o que eu quero trazer para a sua vida, para a minha vida, que Jesus... Bom, vamos acompanhar. Estava tendo uma festa. Jesus foi para onde? Ele não foi para a festa. Ele foi lá na onde precisava dele. Sabe qual é a sua importância para Jesus? Vai além do que nós podemos imaginar. Então, Jesus, ele não foi para a festa. Eu não quero dizer para você, não aproveite a sua vida se alguém convidar você para alguma festa ou para alguma ocasião. Mas eu quero dizer uma coisa: Jesus se importa com você. Jesus tem um projeto para a sua vida. Então, não fique imaginando. O paralítico estava naquela situação, 38 anos. Quando ele se depara com Jesus, ele não sabia. Ele falou assim: Jesus, não tem ninguém que me coloque lá. Quando eu vou, vem outra pessoa e vai descer antes de mim. Irmão, entenda o seguinte:
às vezes, você e eu, nós estamos nos debatendo e tentando resolver algumas coisas na nossa vida porque nós não estamos seguindo Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus se importa com você. Ele não foi para a festa. Jesus, para onde ele foi? Ele foi lá para o tanque. Tinha um monte de gente, fala que tinha uma multidão de enfermos, não é? Só que Jesus curou todo mundo? Não. Ele curou porque aquele paralítico, provavelmente ele estava clamando: Jesus quer ouvir o seu clamor. Diante daquela situação, falou assim: Deus, não tem ninguém que me leve lá. Aí Jesus chegou na solução. Sabe o que acontece? Muitas vezes eu e você ficamos esperando a nossa solução em outras situações. Mas Jesus olha para mim e para você de maneira diferente. Olha como Jesus olha para mim e para você. Isaías 55, versículo 8 diz assim: porque os meus pensamentos não são como os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos que a terra, assim são os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Versículo 10. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus e para lá não torna, mas regam a terra e fazem produzir e brotar, e dar a semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Irmãos, o que vai fazer eu e você prosperar é você entender que o pensamento de Deus, o pensamento que Deus tem para você é maior do que você pode imaginar. E se você olhar para você, não se olhe como vê o homem, mas se olhe como aquilo que Deus tem para a tua vida. Muitas vezes nós nos deparamos com essas situações e começamos: mas como é que Deus pensa para mim? Como é que Deus olha para mim? Então, os pensamentos que Deus tem para você é maior do que você pode imaginar. Olha aqui, o que eu quero te dizer é que Deus quer te abençoar. E se Deus quer te abençoar, Ele vai te abençoar e pronto, em nome de Jesus. Olhe para você com o olhar que Deus tem para você. Não olhe como os homens olham. Ele visitou o Levi logo depois, o que o Levi fez? Fez um banquete. Ele visitou o Levi, abençoou a vida do Levi, trouxe um resultado, trouxe. Logo depois, numa outra história, ele foi lá visitar um homem mendigo. Um homem que estava num lugar esperando a água ser agitada. Deixa Jesus agitar as águas da sua vida e trazer o milagre, a bênção que você espera para a tua casa, para a tua família. O Samuel chegou naquela situação: não olhe para a aparência, o homem vê o que está diante dos seus olhos. E muitas vezes, irmãos, o que está diante dos nossos olhos, o inimigo muitas vezes quer influenciar a minha e a sua opinião sobre aquilo que Deus tem para nós. E eu quero te dizer que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são maiores. Então entenda o seguinte: o que você está pensando, Deus tem mais. Deus tem o maior. Às vezes você está pensando: o que vai acontecer com a minha vida? Os pensamentos de Deus são maiores. Deus olha para você. Deus se importa com você. Você é importante para Deus. Então, tome posse daquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Que Deus possa te abençoar. Que essa palavra possa ser confirmada na sua vida pelo Espírito Santo de Deus. Deus, abençoa essa palavra com o teu poder e a tua graça. Visita a cada um, meu Senhor, com a tua mão e a tua misericórdia. Eu quero declarar a bênção, o poder, a unção do Senhor na tua vida. Deus te abençoe e tenha uma palavra abençoada. Que Deus possa falar com você, que Deus tenha falado com você e confirme essa palavra em cada área da tua vida. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.